Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui. E o de hoje eu já adianto que vai ser um pouquinho diferente, aí eu vou dar contexto aqui pra vocês, mas provavelmente vocês já viram aí no título e na capa do vídeo. Faz um tempo que eu quero trazer aqui pra vocês um formato de vídeo que é cozinha e fala, semelhantes aos maquia e fala da internet, pra não ser um vídeo só de receita e nem um vídeo só de bate-papo. E somado a isso, eu também queria trazer pra vocês um vídeo em que eu pudesse contar um pouquinho mais sobre mim, pra que vocês pudessem conhecer mais. Eu sei que eu gravo os vlogs aqui, vou mostrando as coisas, mas a gente acho que nunca teve um papo assim, né? De quem sou eu, de onde eu vim, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, fiz faculdade, não fiz faculdade, com o que é que eu trabalhei antes, como que eu comecei a trabalhar na internet, coisas nesse sentido, assim, pra que a gente possa realmente se aproximar mais e até que vocês possam saber sobre outros temas relacionados aqui à minha vida e até gerar outros conteúdos também, né? Pô, Nath, fala um pouquinho mais sobre isso que você falou naquele vídeo, desenrola mais isso, traz mais pra gente coisas nesse sentido. Então, assim, mais pra ampliar aqui a nossa conexão. Espero muito que vocês gostem e já peço que se vocês gostarem tanto do formato do vídeo, quanto do bate-papo, quanto do tema, enfim, me deixa aqui nos comentários que aí eu posso trazer outras coisas, né? Outros temas pra gente ir conversando. Algumas informações importantes, né? Eu vou deixar aqui no box de informações a receita toda do que a gente vai fazer e vou deixar aqui embaixo também os temas que a gente conversar, perguntas específicas também para que vocês possam se guiar diretamente aqui pros temas, enfim, para as coisas que vocês querem saber mais. Eu abri uma caixinha ontem lá no Instagram, se você não me segue, já fica o convite. Eu abri ontem lá falando que eu ia gravar esse vídeo para que vocês pudessem mandar perguntas. Muitas dessas perguntas já vão ser respondidas aqui enquanto eu for contando, mas eu também vou ler depois algumas das perguntas que apareceram por lá. Dada essa introdução, então vamos lá. O que a gente vai preparar aqui hoje é um pão de aipim. Teve um dia aí específico que eu fui tomar café com o Matheus numa padaria e lá tinha esse pão, não necessariamente esse aqui, vamos ver como é que vai ser o resultado, mas tinha um pão de aipim que tava muito gostoso, a gente comeu no café e depois até comprou uma unidade para trazer para casa e ele tinha aquela carinha assim de pão bem caseiro, sabe? Dava pra ver que não era um pão de fermentação natural, rústico e seja lá das quantas. Era aquela carinha de bolo caseiro. Tava muito gostoso. Daí eu pesquisei na internet pra ver se era uma possibilidade de reproduzir em casa e achei uma receita que me parece ser muito fácil e a cara tá muito parecida com a que eu vi, né, que a gente comeu na padaria. Então, vou trazer aqui essa receita pra gente fazer. É basicamente bater tudo de líquido e o aipim no liquidificador, depois misturar com a farinha de trigo e deixar descansar. É só, então não tem muito segredo aqui pro preparo desse pão, então eu espero que dê muito certo. Então, para os ingredientes nós temos aipim, aí aqui tem, na receita diz 200 gramas de aipim. Quando eu coloquei só 200 gramas de aipim cozido aqui, eu achei pouco para a quantidade que ela mostrou no vídeo, então não ficou claro para mim se ela pesou o aipim cru ou o aipim cozido. Então aqui tem um pouco mais de 300 gramas do aipim já cozido. 300 gramas de farinha de trigo, mas na receita também ela disse que pode ser que precise de um pouco mais, então tem mais um pouco ali reservado. Um pacotinho de fermento para pão, fermento biológico. 60 ml de óleo. 2 colheres de sopa de açúcar. Um ovo e 125 ml de leite. Então a gente vai bater agora tudo isso aqui, mais o aipim, e depois a gente mistura a farinha de trigo. Vamos lá. Então, indo aqui para aspectos burocráticos. Eu nasci no dia 1º de maio de 1996, logo eu tenho 28 anos e nasci aqui em Salvador. Então eu sou nascida e criada aqui em Salvador. Inclusive, como curiosidade, eu morei a vida toda no mesmo lugar. Eu só me mudei quando eu saí de casa para morar com o Matheus. E até hoje minha família mora no mesmo lugar. Eu morei a vida toda com minha avó, minha mãe, né, obviamente, minha avó e os meus tios, irmãos da minha mãe e volta e meia meu primo, filho do meu tio, que praticamente cresceu como meu irmão, né? Então a gente morou aí a vida toda até que minha tia se casou, saiu de casa. Meu primo também hoje mora em São Paulo e eu depois de um tempo saí de casa também. Então hoje mora, né, onde já morou essa galera toda, minha mãe com a minha avó e o meu tio, né, irmão dela. Esqueci aqui de colocar uma colherzinha de sal, foi a única coisa que eu não tinha reservado nos ingredientes, e uma colher de chá
de sal que a gente vai colocar, de café, na verdade. Passei aqui a espátula para garantir que não tinha nenhum pedaço grande aqui de aipim. Vou bater de novo. Agora vamos para o processo da farinha. E enquanto eu misturo aqui a farinha, vamos continuar. Então, como vinha contando, eu cresci num contexto de uma casa sempre cheia, sempre com muita gente, então fui acostumada a almoço de final de semana com bastante gente, bastante movimento, todo dia, né, tinha gente em casa, então esse foi meu contexto, assim, de onde eu vim. Eu cresci como filha única, mas eu tenho irmãos por parte de pai. E aí vem a pergunta que sempre surge. E o seu pai? Né? Você mostra muito sua mãe, sua avó, mas nunca mostrou seu pai. E aí, gente, entra no ponto que é o seguinte, eu não tenho muito do que falar sobre esse assunto, porque é simplesmente uma pessoa que nunca fez questão de exercer o papel dela, a parte emocional aí da coisa, né? Na parte do papel burocrático ali, sim, eu sei quem é, já tive contato, mas num certo momento de vida os laços foram rompidos. Então, assim, eu realmente não tenho muito do que trazer sobre esse assunto, porque o que eu posso falar aqui e usar do meu espaço no canal pra falar é sobre a minha vida, né? Sobre o que eu penso sobre cada coisa, enfim. A partir do momento que eu entro muito nesse assunto, eu tô falando sobre uma terceira pessoa, que tem todo o direito de não querer a sua vida contada, né? Em nenhum lugar. Então, sabe aquela expressão de órfão de pai vivo? É literalmente, eu sei quem ele sabe quem sou eu, sabe que eu existo, tem meu telefone, sabe... Não sei se ele sabe esse meu endereço aqui, mas sabe onde minha mãe mora, sabe onde encontrar. E nunca fez questão. Então, é basicamente esse o contexto. Eu sei que muita gente passa por isso, muita gente vive isso, né? Assim, tem muitos pais aí que só são pais na certidão de nascimento. É triste, mas é a realidade. Então, por isso que eu nunca mostrei. É uma pessoa que eu realmente não tenho contato, não faz parte da minha vida. Não foi ao meu casamento, não conhece meu marido, não sabe, sei lá, que curso de faculdade que eu escolhi, no que eu já trabalhei. Literalmente nada. Tipo, uma pessoa que não tem nenhum vínculo, assim, nenhum contato na minha vida. Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Eu não sou nem um pouco ressentida, assim, tipo, ai meu Deus, eu não martirizo isso, eu não fico idealizando minha vida e como seria diferente se isso fosse diferente. Não, realmente não paro pra pensar. Não penso sobre isso, não é uma coisa que mexe, assim, comigo. Eu só não falo realmente porque aí eu tô falando de uma terceira pessoa, eu não tô falando mais de mim. Eu tô... Ainda que ninguém saiba quem é uma outra pessoa que tá na conversa aqui, né? Então, por esse motivo, eu realmente não falo. E sobre sentimento, eu não sei como seria a minha vida se isso fosse diferente. A vida que eu conheço é a vida que eu tenho. E eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu sou muito, assim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é resultado de onde eu vim, né? Eu sou o que sou porque eu vim de onde eu vim. Então, se qualquer coisa nesse caminho fosse diferente, o resultado seria diferente. Poderia ser muito melhor, mas também poderia não ser. E eu sou muito grata, muito feliz, muito tudo com a vida que eu tenho hoje. Então, realmente não é um peso que eu carrego, assim. Não é, de verdade, não representa, assim, nada na minha vida. Eu só vivo, faço o melhor que eu posso nas condições que me foram dadas e eu sou muito feliz com o resultado que eu cheguei, sabe? É basicamente isso. E hoje o que eu faço é escolher um excelente pai para os meus futuros filhos, né? Eu ia falar para minha filha. Eu não tenho filha, mas para os meus futuros filhos, né? Então eu tenho certeza que a pessoa que eu escolhi não vai entrar nessa estatística aí de pais ruins. E sobre irmãos, eu tenho 3 irmãos por parte de pai. Um eu não conheço, 2 eu conheço e uma eu sou mais próxima, assim. Tem 2 meninos, uma menina. Um não mora aqui no Brasil, o outro eu realmente não sei nada da vida. E a minha irmã, que tem uma idade mais próxima que a minha, a gente se fala, se tem nas redes sociais, ela foi no meu casamento. É uma pessoa que eu tenho contato, assim. Mas eu cresci, né, como eu falei, sendo filha única, porque eu fui saber da existência deles, eu já era mais velha, assim. Então, dessa parte de família
é isso. Indo para um pouco de parte de escola, eu sempre fui uma boa aluna, uma aluna responsável, dedicada, comprometida, disciplinada, então sempre fiz o que tinha que ser feito, nunca fiz recuperação, nunca perdi de ano, nada do tipo, sempre fui ali uma boa aluna. Não era a aluna nota 10, a número 1 da classe, mas eu me destacava muito, principalmente assim, em comportamento. Eu era uma pessoa que me relacionava bem com as pessoas, com os professores, me envolvia nos projetos da escola. Então, era aquela boa aluna, assim, em resumo, sabe? Daí, saindo da escola, na época de escolher, né, o curso que eu queria fazer na faculdade, eu tive muita dúvida mesmo, mudei de ideia várias vezes. Nunca fui aquela que tinha na cabeça, claro, que queria fazer medicina, queria fazer direito. Não era essa pessoa, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Acho que eu vou colocar minha mão aqui, mas no vídeo a mulher não mexe com a mão não. Enfim, entrei em engenharia, percebi que aquilo não era pra mim e decidi que eu queria fazer administração. Nossa, essa massa tá muito fofinha. Então precisei fazer o vestibular de novo, até que eu passei na UFBA novamente, aí sim pra fazer ADM, e fiz até o final, e gostei bastante, assim, do curso. Acho que era realmente o que eu tinha que ter feito, era onde eu me enxergava atuando no mercado de trabalho. O curso de administração te dá muitas possibilidades, né? Eu não sabia direito com o que eu queria trabalhar, mas sabia que dentro das áreas ali da administração existiriam muitas possibilidades. Ainda na faculdade, eu consegui meu primeiro emprego CLT para trabalhar com a área financeira. Eu era assistente de tesouraria, foi o meu primeiro cargo CLT. Vale dizer que nesse contexto de trabalho, desde novinha, eu trabalho. Assim, eu comecei a trabalhar, acho que com uns 14 ou 15 anos, fazendo panfletagem. Então eu já trabalhei muito com eventos, gente, muito. Se eu conseguir achar alguma foto aqui, eu deixo aparecendo pra vocês. Mas eu já panfletei muito, já trabalhei em porta de evento, já trabalhei em carnaval, tanto no carnaval em si, dentro do camarote, quanto fazendo ação, assim, era uma ação até pro shopping daqui, que é o Salvador Shopping, quanto entregando abadá pra quem comprava. Nossa, eu já trabalhei muito, assim, e trabalhando desde novinha eu conseguia, né, eu não precisava ajudar em casa, então era um dinheiro que eu tinha pra eu fazer as minhas coisas. Eu lembro que eu comprei um celular na época, eu conseguia ir pras festinhas. Em 2014 eu fui pro Canadá passar um mês com uma amiga minha e eu consegui pagar todos os trâmites do visto, eu consegui tirar minha carteira de motorista com o dinheiro que eu tinha. E óbvio, assim, às vezes não dava pra eu pagar tudo, a minha mãe me ajudava, mas assim, eu já tinha, tipo, eu trabalhava e juntava, assim, bastante. Então, o meu primeiro emprego oficial mesmo foi, né, nessa empresa que eu comentei, mas eu já trabalhava, assim, desde nova mesmo. E aí eu consegui meu primeiro emprego CLT nessa empresa, uma startup aqui de Salvador, e comecei a trabalhar na área financeira. Fui percebendo também que não era naquela área que eu queria seguir carreira, mas estava tudo bem, eu estava na faculdade ainda, estava me entendendo no que é que eu queria trabalhar, até que eu comecei a conversar com a líder de RH da empresa na época, que inclusive hoje é uma grande amiga minha, foi minha madrinha de casamento. A gente trocando ideia sobre a área, enfim, eu falando que achava que... não tinha certeza, porque eu nunca tinha trabalhado na área, mas que eu achava que tinha a ver comigo, que era uma área que eu gostaria de me arriscar, enfim, de trabalhar, até que um dia ela falou, tem uma vaga aqui, você topa fazer o processo seletivo? E aí eu participei do processo seletivo interno, para fazer essa transferência interna dentro da mesma empresa, consegui passar, e no RH foi onde eu trabalhei por uns 5 anos, né, toda a minha trajetória, assim mesmo, corporativa, digamos assim, foi dentro do RH, eu pude crescer e aprender muito, até que em 2021, e aí entra um pouco da minha trajetória aqui na internet. E eu tô na dúvida aqui se eu preciso colocar mais farinha. Que ela falou que era uma massa meio pegajosa, mas eu não sei se tá muito pegajosa. Talvez ainda esteja. Eu sempre gostei de consumir conteúdo na internet. Eu me lembro que talvez ali por volta de 2010, 2011, eu comecei a acompanhar a Nina Secrets e eu amava o conteúdo dela. Eu lembro até hoje que o primeiro vídeo que eu assisti foi tour pelo meu material escolar. E ela, assim, tinha a bolsa da Kipling, os cadernos mais lindos do mundo. E, assim, era zero a minha realidade. Que coisa incrível, sabe? Eu achava
massa demais. E eu tinha vontade de criar conteúdo assim também. Nessa viagem que eu comentei que eu fiz pro Canadá, eu gravei a viagem toda, eu e minha amiga, assim, a gente tem vários vídeos da viagem que a gente gravava como se a gente estivesse falando com alguém, só que na verdade a gente nunca postou esse conteúdo em lugar nenhum. Então eu sempre tive vontade de produzir conteúdo. Minha mãe mesmo é uma pessoa que sempre falou: filha, grava, faz, olha isso aí que você tá fazendo, sei lá, tá na cozinha, grava isso aí que você tá fazendo, posta. E eu ficava: não, que nada, não dá mais tempo. Nossa, quantas vezes eu falei não dá mais tempo? Isso em 2014, 2015, eu falo: não dá mais tempo. E eu acho que hoje dá tempo ainda, se você quer começar a produzir conteúdo, super dá tempo, imagina em 2015, né? Essa coisinha, né, ficava sempre acesa, assim, de vontade realmente de produzir conteúdo. Até que em 2021 eu falei: quer saber? Eu vou gravar. Vou gravar e vou postar. E foi quando eu criei meu primeiro vídeo aqui no YouTube e postei. Foi minha rotina da manhã. Todos os vídeos que eu já postei no YouTube ainda estão aqui. Então, esse vídeo em específico tá lá. Em maio de 2021, eu gravei e postei. E aí, tinha decidido que eu ia fazer 2 vídeos por semana e tal. Só que eu não consegui, na época eu trabalhava na CLT, ficou puxada assim a rotina. Não tinha muita clareza qual era o tipo de conteúdo que eu queria produzir. Acabei deixando isso em segundo plano e não gravei mais. Até que em 2022... Nisso, eu e Matheus morávamos juntos já, a gente se mudou. Aí tem que entrar na parte de relacionamento, né? Enfim, é muita coisa pra falar, gente. Mas a gente indo pra parte de trabalho, né? Eu já morava com o Matheus desde 2020. Então, em 2021, os vídeos já eram gravados na nossa casa, assim, no apartamento que a gente morava. E aí, em 2022, a gente decidiu se mudar daqui de Salvador pra Santo Estevão, que é a cidade dos pais dele, onde é o interior aqui da Bahia, onde os pais deles moram. Os pais dele moram. E a gente resolveu se mudar pra lá porque a gente queria morar numa casa. Os dois estavam trabalhando CLT, né, desde a época da pandemia. A gente trabalhava na mesma empresa. Enfim, a gente falou: vamos se mudar pra uma casa lá, a gente consegue morar numa casa grandona, custo de vida bem menor. Então vamos fazer essa mudança. E aí eu falei: nossa, a oportunidade perfeita pra eu começar a produzir conteúdo, né, sobre casa, assim, que era o tipo de conteúdo que eu sempre gostei de produzir. Então eu falei: nossa, vai ser perfeito, porque a gente vai ter que comprar as coisinhas, vai ter a mudança, vai ter todas essas coisas. Então eu vou começar. E aí foi quando eu resolvi criar, em fevereiro de 2022, o Nossa Casa em Rotina, que é o meu Instagram hoje, que é Natália de Viges. Começou como Nossa Casa em Rotina porque eu queria, né, produzir os conteúdos, enfim. E aí eu comecei oficialmente, assim, eu considero que a minha trajetória na internet começou em 2022, porque desde então eu comecei e aí não parei mais. Comecei a produzir os conteúdos por lá, fazer reels, a conta começou com 0 seguidores. Eu criei a conta do zero e comecei a produzir. E ela foi crescendo aos pouquinhos, até que em agosto desse mesmo ano, né, em agosto de 2022, a gente se mudou para São Paulo. Teve mais conteúdo de mudança, mais coisas. E aí a página foi crescendo. Eu lembro que em outubro de 2022, eu criei em fevereiro. Em outubro, eu cheguei nos 10 mil seguidores no Instagram. Isso, trabalho de formiguinha, né? Fazendo reels, posts, enfim. E conciliando com o meu trabalho CLT, que era home office. Então, desde 2020... eu trabalho em casa. Eu trabalhava em casa, né? Eu trabalho hoje ainda em casa. Mas enfim, na empresa eu trabalhava de casa. Gente, eu tô com muita dúvida do ponto dessa massa. Ela fala que tem que ser grudenta, mas não sei se tá muito grudenta. Um pouco de farinha aqui. Aí eu comecei, né? Enfim, em 2022 foi o ano mesmo que eu comecei a produzir os conteúdos no Instagram. E decidi que em 2023 eu retomaria, então, pro YouTube. Agora que naquele momento eu já tava com o Instagram, assim, mais, né, caminhando mais, eu falei: agora eu vou começar, então, de vez no YouTube. E aí, em janeiro de 2023, eu gravei, dia 10 de janeiro, eu postei o vídeo fazendo comidas da semana. E foi um vídeo que simplesmente viralizou. E assim, gente, viralizar nem sempre é bom, tá? Eu diria, inclusive, que na maioria das vezes não é, porque você atrai muitas pessoas que eu diria pouco qualificadas, talvez, porque assim, são pessoas que não deram tempo de te conhecer direito. Elas viram aquele vídeo ali: legal,
vou seguir. E aí, se muita gente chega no meu perfil com o tema comidas da semana, elas vão esperar que eu desenrole mais sobre aquilo. E não necessariamente, assim, é o principal tema, né? A coisa que mais vai aparecer. No meu caso, casou, porque organização alimentar é sempre um tema que eu vou trazendo. Mas, sei lá, eu poderia ter viralizado com vídeo, sei lá, arrumando a mala pra viajar. Não sei, tipo, alguma coisa assim muito pontual, sabe? Que não fosse minha temática principal. Mas nesse caso, esse meu primeiro vídeo viralizou e eu postei no dia 10 de janeiro. No dia 23 de janeiro, eu estava com meu YouTube monetizado. Então, assim, foram 13 dias do dia que eu postei o que eu considero meu primeiro vídeo. Eu tava ali com 100 e poucos seguidores, se eu não me engano, inscritos. E no dia 23 eu tinha batido os 1.000 inscritos, as 4.000 horas, tudo que precisava lá pra conseguir monetizar no YouTube. E aí isso me deu muito gás, muita felicidade. Agora, vamos dar uma pausa aqui, que eu vou moldar. Não vou botar mais farinha. Eu vou lavar aqui minha mão, né? Tirar esse excesso de massa. E com a ajuda de óleo eu vou pegar um pouquinho pra colocar ali na forma, porque a gente precisa deixar esse pão descansando. Mas vocês viram aqui o que eu fiz, né? Bati tudo no liquidificador, toda a parte molhada. Juntei aqui com a farinha de trigo. E agora a gente vai bolear e deixar ele descansando pelo menos uns 40 minutos pra ele dobrar de tamanho. Essa parte de enrolar foi bem complexa. Fiz 4 bolinhas aqui. Essa aqui, inclusive, não consegui enrolar direito. Só joguei aqui dentro e fui jogando aqui dentro dessas forminhas pra fazer pãezinhos individuais. E aí eu vou deixar isso aqui descansando por pelo menos 40 minutos. E aí a gente já volta pra colocar no forno. E aí, continuando com o tema trajetória profissional na internet, em janeiro, né, como eu comentei, dia 10 de janeiro eu postei aqui meu primeiro vídeo, dia 23 eu já estava monetizada e o canal foi crescendo a passos muito rápidos, assim, eu tava esperando, assim, minha expectativa quando eu postei o primeiro vídeo é que eu levasse 1 ano para eu conseguir monetizar, né, que ele realmente demorasse ali bastante, porque é o caminho natural das coisas. E no meu caso foi muito rápido, então a monetização do YouTube, e até para alinhar um pouco de expectativas assim também, não é uma galinha dos ovos de ouro, não é uma coisa que, nossa, monetizou, sua vida vai mudar, é pouquinho, gente. O YouTube começa pagando centavos por 1.000 visualizações, né? A cada 1.000 visualizações ele te dá ali uma coisinha, mas o fato de já estar monetizado já é uma coisa assim que é muito boa, sabe? Eu lembro que quando recebi o e-mail do YouTube que eu tava de fato apta a monetizar, eu fui acompanhando, né, vi que tava perto. Quando eu recebi o e-mail dizendo que eu tava apta a monetizar, eu chorei, assim, eu tava na academia e eu tenho uma foto, assim, eu chorando porque eu tinha recebido o e-mail de que eu tinha monetizado. Então, é uma felicidade muito grande, aconteceu muito mais rápido do que eu esperava. E aquilo me deu bastante gás, assim, pra que eu continuasse mesmo fazendo o que eu tava fazendo. E as pessoas me respondiam, né, comentavam os vídeos dizendo que estavam gostando muito, se interessavam pelo que eu tinha pra falar, então isso foi realmente me dando gás. E aí durante todo esse tempo eu conciliava, né, com o meu trabalho CLT. Eu lembro que eu acordava nessa época, às vezes 4 da manhã para eu poder editar o vídeo, porque 9 eu tinha que começar o meu trabalho, né? Então eu precisava editar antes, conseguir subir no YouTube antes de começar a trabalhar, né, e trabalhar na empresa. E enfim, fazia tudo com o maior amor, assim. Comecei dessa vez postando um vídeo por semana, que lá em 2021 eu comecei tentando postar logo 2 e não consegui. Aí depois eu fui aumentando para 2 vezes por semana. Até que eu fui começando a conversar com o Matheus, assim, sobre, né, nesse momento em específico. Em janeiro de 2023 nós já morávamos em São Paulo, estávamos casados, né, só para situar aí um pouco da fase da vida. E a gente conversava bastante sobre eu sair do meu trabalho para me dedicar 100% nisso. Porque o que eu senti era que, pô, se fazendo os dois juntos eu tô
conseguindo crescer o meu trabalho na internet. Imagina se eu conseguir me dedicar 100% nessa coisa, sabe? Eu acho que o resultado vai ser muito bom. E era uma vontade minha também, para além de uma possibilidade, assim, era também uma vontade. Então, a gente colocou na ponta do lápis mesmo. Será que dá? Se eu sair do meu trabalho, como que vai ser? Faz sentido a gente fazer isso acontecer agora? Enfim, até que a gente conversou, assim, que de fato daria para que eu, né, pedisse demissão naquele momento. E aí, assim, eu fiz. Então, em abril de 2023, eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava. Trabalhei até 31 de maio de 2023. Foi meu último dia de trabalho CLT. E aí, eu já comecei, né, nessa época, uma fase nova. Tem vídeo aqui no canal que eu falo só sobre essa fase, nesse momento de pedir demissão. E aí, foi o momento em que eu passei a me dedicar 100% à produção de conteúdo e à minha rotina de casa, né? Porque, querendo ou não, passou a ter mais tempo hábil, assim, para que eu fizesse as coisas dentro de casa e até liberar mais Matheus também, já que ele estava trabalhando fora, enfim, saía de casa todo dia para trabalhar, eu ficava em casa, cuidava da casa e produzia conteúdo, que também está muito relacionado, né? As coisas que eu produzo, faço em casa, também estão relacionadas ao meu trabalho aqui na internet. E aí, dentro desse tema, abri aqui agora as perguntinhas que apareceram na caixinha de ontem, que eu deixei no Instagram. Muitas de vocês pediram para eu trazer mais sobre trabalho na internet, como que eu comecei, enfim. Uma das perguntas que apareceram muito é sobre: hoje você vive somente da renda de digital influencer? O que tem a dizer para uma pessoa que quer começar a criar conteúdos, Insta e YouTube? Então, vamos lá. Primeiro ponto: se eu consigo viver com a renda que eu ganho aqui na internet. Esse ponto, gente, eu acho extremamente importante, que é o que é dar para viver. A gente precisa levar em consideração. Com toda certeza, o que eu digo para vocês é: se eu fosse sozinha, na época que eu, né, no caso, resolvi pedir demissão para sair do CLT e trabalhar só com redes sociais. Se eu não fosse casada, se nós não fôssemos uma família em que nossos planos, nossos sonhos, tudo é em conjunto, eu não teria feito isso. Eu, Natália, não teria arriscado sair do meu trabalho, né, da segurança ali que eu tinha, para me dedicar 100% à criação de conteúdo. Eu só fiz isso, e eu considero um privilégio mesmo, porque eu tinha uma base familiar aqui que pudesse dar o suporte para nossa família. Se não entrasse dinheiro nenhum vindo de mim, a gente ainda assim conseguiria se manter dentro do padrão que a gente já vivia. Então, a minha tomada de decisão não foi minha sozinha, porque aqui, no meu contexto, as nossas decisões são em conjunto. E aí eu não acho que faz sentido um casal tomar decisões assim, cada um por si e Deus por todos. Eu acho que a partir do momento que você se junta, que você forma uma família, aquilo ali é em conjunto. Então as minhas decisões impactam a vida de Matheus, assim como as decisões de Matheus impactam na minha vida, impactam na vida da nossa família, né? Impactam tudo isso aqui. Então, no meu ponto de vista, não é simplesmente, vou fazer isso e pronto. Então, foi uma decisão em conjunto. Né? A gente sentou, conversou, entendeu se fazia sentido, e aí eu saí do meu trabalho para me dedicar. Então foi levando em consideração que se eu não tivesse entrada nenhuma no mês de dinheiro, a gente ainda assim conseguiria se manter. Com o passar do tempo, isso foi crescendo. Ainda tá no patamar que eu considero uau, incrível? Não, eu sinto que tem muito espaço ainda para crescer. Mas hoje, se fosse hoje e eu fosse sozinha, eu conseguiria viver com o dinheiro que eu recebo. Tipo, é possível viver. Tem gente que vive com muito menos do que eu recebo, com certeza absoluta. Mas aí vai de padrões, vai da realidade de cada um. Então, assim, hoje, com o dinheiro que entra do meu trabalho na internet, a gente não mantém a nossa vida do jeito que é, né? Então, se hoje o Matheus não tivesse o emprego dele e fosse só a minha renda com a internet, nossa vida seria diferente, com certeza. Então, é muito disso, assim, né? O que é dar pra viver? E aí, dicas pra quem quer começar na internet. Minha primeira e principal é: começa e continua. Então, inicia, só começa. Eu não tenho o cenário perfeito, eu não tenho o celular, a câmera dos sonhos. Eu não... Sabe? Começa.
Só comece. E não espera que os resultados sejam rápidos. Então começa com a cabeça muito clara de que você vai seguir um caminhozinho ali que é longo mesmo, que é um processo. Então levar em consideração de que o processo é importante. É no processo que você aprende o que dá certo, o que dá errado, a forma que você gosta de produzir conteúdo, a forma que você não gosta, o que é que você está disposto, o que é que você não está. Então se hoje, tenha certeza absoluta, e eu digo isso inclusive pra mim também, se cair 1 milhão de seguidores no seu colo hoje, você não vai saber o que fazer com isso. Então o processo é importante. É importante você começar ali do zero, ir conquistando aos pouquinhos, porque é nesse processo que você vai aprendendo. Então começa, seja consistente, entende que o processo é valioso, é importante, é ali que você vai aprender. Assume aquilo como uma responsabilidade. Desde o primeiro momento que eu falei, vou voltar a produzir conteúdo pra internet, eu incluí aquilo ali como uma responsabilidade do meu dia. Não tenho chefe me cobrando, né? Não tenho ninguém ali que tá apontando arma na minha cabeça para que eu faça, mas eu entendi que aquilo ali era uma responsabilidade da minha vida, então eu seguia fazendo. Em aspectos mais práticos, acho que entender qual que é o seu tema, né, principal. O que é que você vai falar na internet? Obviamente, você começa falando sobre uma coisa, só que nós somos pessoas múltiplas. As pessoas começam naturalmente a te perguntar outras coisas. Então, por exemplo, look do dia, roupa, moda de modo geral, não é um tema meu aqui na internet, mas as pessoas perguntam. Então, quando eu uso alguma coisa, vocês, né, as pessoas, vocês, me perguntam, tipo, pô, de onde é isso? Pô, mostra mais, como que você escolhe suas roupas? Então, é natural que os temas vão se ampliando à medida que o tempo vai passando. Mas é importante você ter um direcional. Do que você fala? O que é que você gosta, né, de falar? Um outro ponto que eu levo muito em consideração também para de tentar olhar, né, durante todo esse caminho, para as pessoas que deixaram de consumir aquele conteúdo, para as pessoas que deixaram de ver, e sim para as pessoas que estão vendo. Então pensa que 50 pessoas no início assistindo os seus stories, comentando em algum post seu, é muita gente. Pensa 50 pessoas na sua casa. Pensa 100, depois 200, 300, 400 pessoas. Então, se imagina num palco falando para 300, 400 pessoas ao mesmo tempo. É muita gente. Então, durante todo esse processo, assim, você vai... no meu caso, eu comecei com o meu Instagram com 0 pessoas. Divulguei no meu Instagram pessoal que eu ia começar o Instagram, algumas pessoas foram pra lá, sei lá, 30, 40 pessoas me seguiram. Depois você estoura aquela bolha ali e começa a entrar pessoas que não te conhecem e que estão interessadas genuinamente ali no seu conteúdo. E aí você começa a realmente entender que o impacto é real. Você tá falando com uma pessoa ali que quer consumir o seu conteúdo, quer que você seja útil pra ensinar ali alguma coisa pra ela, sabe? Então, se preocupa mais com quem tá vendo, com as pessoas que estão ali, e não com as pessoas que estão deixando de ver, ou porque esse vídeo não foi muito bom, ou porque não chegou em muitas pessoas. Se preocupa realmente e cuida de quem está ali, em quem já está confiando em você, né, pro seu trabalho. Agora vamos entrar rapidinho aqui no tema relacionamento, né, que eu comentei que já fui contando um pouco da minha história e chegou na parte que eu já estava casada, já estava morando junto e como que foi, né, o meu caminho. Eu conheci Matheus em 2018. Na verdade, a gente estudou junto na mesma escola por alguns anos. Foram 2 anos. Ele estudou o 2º e o 3º ano do ensino médio. E eu estudava nessa escola já, né? Eu estudei por 10 anos. Então, eu estava ali no 1º ano do ensino médio. Matheus era 3º ano do ensino médio. Eu era a 8ª série do ensino fundamental. Ele já era 2º ano, né? Então, a gente se conheceu ali no sentido de saber quem é, mas sem interesse, sem nada. Assim, Matheus tinha namorada na época, não existiu paquera ali naquele momento. Mas era uma pessoa que eu sabia quem era. Quando foi em 2018, a gente entrou eu entrei na empresa que eu trabalhava, né, que eu trabalhei por quase 3 anos, e nessa empresa eu o vi lá e lembrei dele da época do colégio, e foi ali que a gente se conheceu. Nesse contexto, inclusive, surgiu uma pergunta sobre isso, se eu já namorei antes. Eu namorava nessa época, eu posso considerar assim que eu tive um namoro sério, fora Matheus, de apresentar pra família, de viajar junto, né, de ter um envolvimento ali maior. Então, nessa época, em 2018, eu namorava, Matheus também namorava, então assim,
zero segundas intenções. Foi ali, né, no ambiente da empresa que eu o conheci. Passado um tempo, meu relacionamento acabou. Na mesma época, o relacionamento de Matheus também acabou. E a gente, na empresa que a gente trabalhava, tinha muito happy hour. E eu pouco ficava nos happy hours, né? Toda sexta-feira pós-expediente tinha happy hour e eu não costumava ficar. E aí, quando eu terminei meu relacionamento, teve um happy hour em específico, né? Que eu falei, hoje eu vou ficar e tal, enfim. E aí, Matheus, a mesma coisa, né? Falou, vai ficar. Eu já tinha, nessa época aí, olhado pra ele com segundas intenções, sabe? Quando você olha assim e fala, Comentei com uma amiga minha do trabalho, falei, se fosse pra eu ficar com alguém aqui da empresa, eu acho que eu ficaria com aquele menino ali e tal. Na época até meu chefe falou com ele, perguntou se ele ia ficar no happy hour. E ele falou, acho que não. Aí meu chefe na época falou, fique e tal. A gente até brinca que ele virou pra Matheus e falou, fique. Sem falar muita coisa. Aí nesse happy hour em específico a gente começou a conversar bastante. A gente conversou muito, gente, tipo assim, sei lá, mais de uma hora e meia conversando, depois a gente ficou e desde então a gente não se separou mais. Isso foi em outubro de 2018. A gente ficou por uns 15, 20 dias no máximo e começamos a namorar no início de novembro de 2018. E desde então, assim, só seguindo aí nosso relacionamento. A gente percebeu muitas coisas em comum também. Acho que relacionamento é outro tema que dá pra gente abrir um leque, assim. Eu queria inclusive trazê-lo aqui pra gente bater um papo sobre isso. Mas foi só fluindo, assim. Eu acho que não teve muito aquela de como você teve certeza que ele era a pessoa. Eu só nunca tive dúvida. E isso pra mim é muito importante, sabe? Sabe quando você olha assim e fala, será que é mesmo? Isso não existiu. Só ia, entendeu? Eu seguia um fluxo, assim, muito linear, muito contínuo. As coisas iam acontecendo, os problemas iam aparecendo, a gente ia resolvendo. Tipo, literalmente, nosso relacionamento começou e só foi. Não foi um relacionamento turbulento, cheio de coisas, cheio de dúvidas, como eu falei. Era realmente, assim, muito, muito leve, assim, muito contínuo, sabe? Acho que seria um pouco dessa expressão, assim. E aí, em junho de 2020, a gente resolveu se mudar. Também encurtando aqui um pouco, resumindo um pouco da história. Mas aí, em junho de 2020, a gente falou, vamos começar a morar junto, porque Matheus já morava sozinho aqui em Salvador. Eu já vivia bastante na casa dele, ele ia muito pra minha casa também. E aí, nessa época, a gente falou, vamos morar junto. Só que já era um passo casamento. Assim, eu não moraria junto com qualquer pessoa. E pra mim, não funcionava muito assim, tudo bem, se der errado, cada um vai pro seu canto. Óbvio que se desse errado, cada um ia pro seu canto. Mas o pensamento, assim, o comportamento foi muito de é um preparativo pra gente casar. Assim, esse é realmente um caminho que a gente quer seguir. E aí a gente resolveu começar a morar juntos. A gente se mudou em junho de 2020, ficamos noivos nessa mesma época. E aí a gente ficou morando junto até novembro de 2021, né? Nos casamos, enfim. Então, essa foi um pouco da nossa trajetória. Em fevereiro de 2022, a gente resolveu se mudar para Santo Estevão, para morar numa casa, ter um espaço maior, mais qualidade de vida, assim, nesse sentido, já que a gente ficava muito tempo em casa, porque a gente trabalhava de casa, até que Matheus decidiu, junto com o sócio, sair do trabalho que ele tinha, que era um trabalho CLT também, para empreender. E aí faria sentido que eles fizessem esse movimento em São Paulo. E aí, por esse motivo que a gente saiu, a gente morou 6 meses em Santo Estevão, saímos de lá para ir para São Paulo por conta desse novo trabalho dele. Então foi assim que o movimento, né, das coisas aconteceram. No trabalho deles, depois fez sentido novamente que a gente voltasse. Então, o Matheus é sócio de uma empresa, né? E para resumir, assim, porque surgiu essa pergunta também, ele fez engenharia mecânica. Hoje ele é sócio de uma empresa que tem sede aqui em Salvador e por isso que a gente voltou pra cá. Esse é um pouco da nossa trajetória aí enquanto casal. Se queremos ter filhos, sim, queremos ter filhos. Esse é um ponto, inclusive, que eu oro a Deus muito, assim, que me direcione pra, sabe, assim, entrando até num abrindo meu coração aqui, numa questão de... A gente busca muito, né, espera muito aquela coisa da hora certa. Mas, na verdade, a gente não sabe a hora certa de nada, gente. Nada tá no nosso controle e eu tenho plena convicção nisso. Então, ainda não estamos tentando, ainda a gente acha que, tipo, vamos segurar um pouco mais e tal. Ao mesmo tempo, sabendo que no dia que a gente decidir que é a hora certa, não somos nós que estamos controlando nada, né? Então, essas coisas ficam baratinando, assim, um pouco na minha cabeça. Mas, sim, nós queremos ter filhos. A gente sempre falou de 2 filhos.
pode ser 3, quem sabe. Mas vamos começar com 1, né? Se essa for da vontade de Deus, obviamente. Então, é o nosso desejo, mas saberemos aí se é da vontade de Deus também. Mas começaremos com 1, vamos ver como é ter um filho, se não vierem gêmeos, né? Inclusive é meu sonho ter gêmeos. Se eu pudesse escolher, escolheria gêmeos. Mas se vier um só, a gente vê como é que vai ser. Daí a gente vê se quer dar o próximo passo, né? Uma coisa de cada vez. Mas nós queremos sim. Eu sempre disse que eu queria ter filho com 28 anos. Já estou com 28, não dá mais tempo ter filho com 28. Então, vamos ver aí quando que isso acontece. Se vocês aí são mães, me conta com que idade vocês tiveram. E se vocês sentiram que era a hora certa. E como foi o caminho aí de vocês, né, decidirem, engravidarem, enfim. Sobre filhos ainda, tem uma pergunta aqui que é se a gente já tem os nomes. E não, a gente não tem. A gente sempre se refere aos nossos filhos por nomes. Então a gente se refere a um nome de menino ou um nome de menino. Mas não sabendo que é esse. Mas assim, sempre que a gente vê, sei lá, vê uma menininha com um pai andando na rua, a gente fala, olha, fulaninha, tipo, se referindo ao nome. Ou quando a gente fala, imagina um tal, correndo aqui na sala. Tipo assim, imagina um Joãozinho correndo aqui na sala. Olha a Mariazinha andando ali com o pai. Tipo, a gente tem 2 nominhos, assim, que a gente usa, mas não serão, muito provavelmente, os nomes dos nossos filhos, assim. Então a gente não tem isso. Mas logo quando a gente começou a namorar, a gente dizia que ia ser Elis e Benjamin. Eram 2 nomes, que na verdade a gente falava muito mais Ben e Elis, né? Tipo, eram 2 nominhos, assim, que a gente se referia muito aos nossos filhos. Inclusive, tem um vídeo que eu achei aqui, de 2018, a gente gravando, falando com Ben e Elis sobre quando eles vierem, né? Inclusive, esse vídeo tá bem guardado para que no futuro, ainda que não sejam esses nomes, eles possam ver que eles sempre foram desejados, né, no nosso relacionamento, assim. Não existem ainda, não sabemos se vão ser 2, se é um menino ou uma menina, nada, né? Mas a gente sempre se referiu a esses 2 nomes. Mas a gente não tem o nome assim, tipo, é esse, quando engravidar vai ser esse, sabe? Gente, eu acho que eu já falei demais. O que é que vocês acham? Eu acabei de trocar aqui a bateria da câmera, porque acabou. O pão ainda tá crescendo ali um pouco. Já mostro pra vocês. E aí vamos falar agora. Vou ler aqui algumas perguntas e vou entrar no tema religião. Então tem uma pergunta aqui, né, de qual que é a minha religião. E é o seguinte, não é simples responder essa pergunta, assim, de bate-pronto. Eu cresci acompanhando minha mãe muito na igreja católica. Só que eu não fui batizada, eu não fiz primeira comunhão, não fiz nada disso. Minha mãe deixou que eu escolhesse, né, quando eu crescesse, o que eu ia querer fazer, se eu ia querer ser batizada, se eu ia querer... Enfim, ela não escolheu isso por mim. Certo ou errado, foi a decisão que ela teve, né, enquanto eu era criança. Quando eu cresci um pouco mais, ali por volta dos meus 13 anos, eu passei a acompanhar minha tia muito na igreja evangélica. Então eu passei aí muito na igreja com ela. E naquele momento, me conectou um pouco mais, porque tinha muitas pessoas da minha idade que iam para aquela igreja, então eu fiz um grupo de amigos, né, na época. E a linguagem, assim, os ritos da igreja evangélica, eles são mais... Como é que eu posso dizer, assim? Ele é mais fácil de entender, talvez. Não sei se eu vou conseguir ser muito clara aqui, mas na igreja católica existem muitos... Né, um ritual, assim, às vezes algumas expressões, algumas coisas que são utilizadas que podem ser um pouco mais difíceis de entender, e aí principalmente pra mim, que era mais jovenzinha, assim, mais criança, não tinha muita coisa que eu não entendia, assim, direito como que era. Até porque eu também não participei aí dessas questões relacionadas à catequese, enfim. Então, nessa época, eu me conectei bastante ali com a igreja evangélica, cheguei a me batizar na igreja evangélica e fiquei indo, né, durante um tempo. Depois de um tempo, acabei me afastando um pouco, assim, e não foi nenhuma escolha, tipo, vou me afastar da igreja porque eu não concordo. Não foi isso. Foi muito pela vida, assim, tipo, eu tava na época de ensino médio, vestibular, depois faculdade. Sabe quando a vida vai seguindo? E eu não priorizei, de fato, colocar a igreja aos domingos pra ir, grupo de oração que tinha nas terças-feiras. Acabei afastando um pouco disso e seguindo minha vida, assim. Sempre acreditei em Deus, então nunca foi uma revolta da minha fé, nossa, eu não acredito, vou jogar pra cima e não vou nunca mais. Então, nunca foi isso. Quando eu conheci Mateus cresceu também numa família evangélica, o avô dele era pastor, enfim. Só que ele, já diferente de mim, ele não concordava, assim, com muitas coisas, né, desse caminho. E ele não era praticante, assim, não seguia. No nosso casamento, eu
Fiz questão que fosse um pastor celebrando, o mesmo pastor que fez o meu batismo na igreja evangélica, foi ele que fez, né, a nossa celebração, muito para trazer mesmo uma mensagem, assim, eu queria que fosse algo simbólico nesse sentido, né, de que Deus estivesse ali presente. Eu já sabia que ele estaria, né, de qualquer forma, mas eu queria muito que através dele Deus estivesse ali conduzindo a nossa celebração, que pra mim era muito importante. Mateus super aceitou, assim, obviamente, e falou, vamos nessa, vai ser assim e tal. Passado um tempo, quando a gente se mudou pra São Paulo, na verdade, no dia, assim, foi simplesmente assim, a gente chegou em São Paulo, a gente falou, e a gente foi de carro, né, pra quem não sabe, e foi uma viagem assim, por mais que tenha dado tudo certo, foi super tranquila, nossa, você quer chegar em segurança, né? Tava eu, Matheus, 2 gatas, um carro por 2 dias viajando. Então, quando a gente chegou, assim, naquele sentimento de, tipo, vida nova, tudo novo, a gente falou, vamos na igreja pra agradecer e tal. E aí a gente foi na missa, na igreja que tinha lá perto da nossa casa, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Moema, né? Que era onde a gente morava. Então a gente falou, vamos lá e tal. E aí a gente foi nesse dia, e foi só essa vez, assim, que nós fomos juntos em São Paulo, na igreja. Mas esse ano em específico, 2023, foi um ano muito desafiador no trabalho de Mateus, assim. Foi um ano desafiador no termo trabalho para nós dois. Foi um ano que eu pedi demissão, que eu passei a me dedicar 100% à produção de conteúdo. E no trabalho dele em específico, foi um ano, assim, de muita mudança. E ele se aproximou muito de Deus nesse caminho, né? Aqui eu tô falando um pouco por ele, mas só para trazer um pouco do contexto. E ele ia para essa igreja, assim, quase que todos os dias, né? Ficar lá um tempo, rezar e agradecer e pedir, né, direcionamentos, enfim. Até que, nesse ano, ou melhor, assim que a gente chegou aqui em Salvador, a gente falou, vamos na missa, e aí a gente passou aí, simplesmente na missa da Igreja Católica, todos os domingos. E eu coloquei, inclusive, como objetivo desde o meu ano passado, assim, me aproximar mais de Deus, né, no sentido de confiar mais, de entregar mais a minha vida nesse sentido, porque eu sempre acreditei, eu sei que Ele sempre fez muito por mim durante todo esse tempo, tudo que eu tenho, eu sei que foi Deus quem me deu, mas eu sentia que eu tava meio afastada, assim, sabe? Agindo quando era conveniente, sabe? Tipo, me ajuda aqui, muito obrigada por isso, sabe? Assim, nesse sentido. E aí, desde então, a gente passou a frequentar a Igreja Católica, a gente tem ido, temos gostado bastante disso, assim, a gente tem ido todo domingo religiosamente. E eu quero o meu próximo passo, muito provavelmente ano que vem, porque eu acho que esse ano eu perdi o time de fazer catequese, crisma, essas coisas. Eu quero muito fazer. Então, hoje, se for pra dizer assim, qual a sua religião, diria que é católica, mas hoje seria católica de IBGE, sabe assim? Não tá de fato ainda assim, imersa e seguindo o caminho, assim, tá meio que conhecendo aí. Então, resumindo, é isso. Olha como cresceram. Meu Deus. Vou colocar ali no forno. Acho que esses menorzinhos, o que é que vocês acham? Agora um ponto importante é que eu só tinha um ovo e esse ovo foi usado aqui na receita. Eu vi que se passar, acho que leite condensado aqui em cima, pode deixar ele mais douradinho também. Gente do céu, socorro! Olha o tamanho desses pães. Tá crescendo muito. Ó, o forno apitou aqui, faltam 23 segundos. Vamos ver como é que estão. Ih, está cru ainda. Eu não sei se o fato de não ter o ovo em cima vai fazer ele ficar tão douradinho, mas esse aqui que tava mais atrás, tava bem douradinho, assim, eu até virei ali a assadeira e tirei. Vamos ver aqui se ele tá bom. Vou fazer o teste. Grudou um pouco aqui. Gente, tá bem fofinho isso aqui, viu? Nossa senhora. Tá quente pra eu mexer. Acho que o ideal é esperar esfriar. Eu tô chocada com esse pão. Vocês conseguem ver? Deixa eu virar a câmera aqui. Conseguem ver como ele tá aerado e extremamente fofinho, leve. Olha como ele tá por dentro, bem aerado. Coloquei uma manteiguinha aqui pra ver. Acho que ele podia ter um pouquinho mais de sal. Acho que eu fui contida aí na quantidade. Comi um pedaço aqui sem manteiga, sem nada, mas com a manteiguinha tá perfeito, porque a manteiga tem sal, né? Olha só o resultado desse pão.
que lindo que ele ficou. Eu vou partir aqui, só que ó, os tamanhos das bolinhas que eu coloquei foram diferentes. Eu percebi isso na hora do peso. Eu achei que fosse ficar tudo igual, confesso. Mas, obviamente, um inchou mais do que outro. E essa aqui, ó, foi a que eu não consegui moldar direito. Essa segunda ficou mais achatadinha também, não deixei tanto em formato de bolinha. Mas aprendizados. Achei que ficou lindo. Olha como ele ficou por dentro. Delícia, gente, juro. Tá? Ficou muito gostoso esse pão. Receita aprovadíssima. Podem fazer por aí. E era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí uma receitinha nova. Podem reproduzir, ficou muito bom. E que a gente possa ter se conhecido um pouquinho mais aqui. Então, pra cada coisa aqui que eu fui falando, dá pra desenrolar ainda muito mais. Então, deixa aqui nos comentários alguma coisa que chamou atenção, alguma curiosidade que você gostou de saber, alguma dúvida que surgiu, porque aí eu posso trazer outros vídeos como esse de bate-papo pra gente ir realmente se conhecendo um pouco mais, ou ir trazendo também ao longo dos vlogs pontos específicos, né, que possam ser aí curiosidade de vocês, enfim, que possa desenrolar aí um conteúdo. Então, já clica no joinha se você gostou, comenta muito, muito, muito aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e me segue no Instagram para ir acompanhando tudo por aqui em tempo real. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! Today and not tomorrow.